Olá, meus amores. Olha nós aqui de novo. Estamos para mais um episódio do nosso Serpcast, o podcast mais saudável da região norte. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial para falar sobre um assunto para lá de relevante. Camila, Oi, apresenta a nossa convidada aí, por gentileza. com toda certeza. Muita honra tê-la aqui, a doutora Rita de Cássia Ferreira. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou ler aqui um mini currículo, mini enorme currículo. Ela possui graduação em medicina pela Universidade Severino Sombra, de 1993. Possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, membro da Comissão Nacional de Especialidade, Febrasgo, pós-graduação em Obstetrícia e Ginecologista pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, professor Jorge Rezende, coordenadora do Ambulatório de Doença Trofoblástica no estado de Rondônia, plantonista no Serviço de Gravidez de Risco do Hospital de Base há 23 anos, tem experiência na área de medicina com ênfase em obstetrícia, atuando principalmente no seguinte tema: gravidez de risco e doença trofoblástica gestacional. Doutora Rita, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente falar um pouquinho Conversar. de um tema tão importante que é gravidez. Gravidez sem problemas, gravidez com alguns problemas, né? Mas, doutora Rita, o negócio é o seguinte: aqui é de praxe falar um pouquinho de você. Apresenta. A gente Primeiro leu você, aqui, né? Mas primeiro fala. você vai sair um pouquinho desse roteiro aqui. Isso. Fala um pouquinho para gente sobre sua vida, como que você chegou à medicina, alguns aninhos atrás, a sua escolha de ir para a área da ginecologia. Conte-nos tudo, não esconda nada. Isso. Então vamos lá. Bom, eu sou paulistana, né? Vim para Rondônia primeiro com meus pais, na década de 80, ainda não fazia faculdade, depois saí para fazer faculdade, fiz faculdade no Rio de Janeiro, né, em Vassouras, que é um interior do Rio de Janeiro. Eu falo que ali é uma república rondoniense, porque todo mundo vai para lá. É uma cidade universitária, então a gente sempre tem quem foi ou quem vai, né? Então é muito Conheço. bacana isso, né? Uma cidade tranquila. E lá eu fiz toda a minha graduação até o internato. Foi quando eu fui para a cidade do Rio de Janeiro e aí conheci a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e conheci o autor do livro. Aí, quando você conhece, vê cara a cara a pessoa que escreveu, que você tanto admira, né, que é a Nossa. parte de obstetrícia, o livro dele é a Bíblia, né, da obstetrícia, todo mundo lê, Sim. todo mundo em algum momento teve contato. E naquela época ainda, né, ele ainda estava vivo, já é um senhor, mas ele ia à Santa Casa todos os dias, né, e dava a primeira aula, inaugural do semestre, ele sempre fazia essa primeira aula. E aí eu me apaixonei, né, pela área de ginecologia e obstetrícia e fiz a pós-graduação. Aí, em 95 foi quando eu retomo, né, 95, 96, retomo a minha meu retorno à Rondônia, e aí a parte eu saí da Santa Casa direto para Porto Velho, trabalhar, iniciar minha vida profissional aqui. E falo para vocês que eu sou apaixonada, eu falo todos os dias que, você acordar e fazer o que você gosta é um privilégio. É verdade. Com Então, certeza. eu sou privilegiada. A área que eu escolhi, ou que me escolheram, eu ainda não, né, eu não sei, porque já no quarto período eu já acompanhava uma médica, em Volta Redonda, e depois no internato continuei, e falo para vocês que eu acho que, independente de qualquer área que o profissional da área da saúde ou o médico, o que está se formando, qualquer área que ele escolha, ele tem que amar, que ele vai fazer isso por pelo menos 30 anos da vida dele, então ele tem que amar o que ele faz. É verdade. Verdade.
E aí, casada, Tenho filhos? filho, sou mãe do Daniel, né? Daniel, ele já está no 4º ano de medicina Ah, também, que legal. né? Então, Vai seguir a área da mãe? O que que você acha? não, acho que vai seguir a área do pai, que é psiquiatra, é, Eita! aí eu já, né, já tentei, né, colocá-lo do meu lado assim, mas eu tô vendo que, mas não tem problema, a gente encaminha os pacientes para ele sem problema, Eu sei o né? que é isso. Você sabe o que é Você também tem uma. Você tentou também nessa Eu de. tentei, eu né? tentei. A gente tenta. E eu sou divorciada, né? E sou mãe do Daniel. Ah, Então, assim, eu falo que é a minha felicidade. Ah, que coisa boa, né? maravilhoso. Doutora, então hoje você vai falar um pouquinho para a gente sobre gravidez de alto risco. O que que a gente pode considerar que é uma gravidez de alto risco ou uma gravidez de risco? Existe alguns critérios, né, para gestação de alto risco. Mulheres com idade muito precoce, né, abaixo de 16 anos, ou mulheres com acima dos 35 anos, pela teoria, já é considerado uma gravidez de risco. Mas antes da gente falar assim, né, especificar gravidez de risco, né, são mulheres que precisam de um olhar um pouco mais diferenciado, aonde pode ocorrer alguma complicação no transcurso da gestação, né, durante aquele período de 9 meses. Aí enquadram-se mulheres que têm hipertensão crônica e que engravidam, mulheres obesas, né? A obesidade é considerada um fator de risco. Fator de risco para diabetes, fator de risco para hipertensão ou a pré-eclâmpsia na gravidez, que é quando a mulher, após a metade da gestação, ao aumento da pressão arterial e, às vezes, comprometimento renal, hepático. Então, essa paciente ela é considerada de risco. Risco para isso. Mulheres com histórico de prematuridade, de que teve filhos anteriormente abaixo de 37 semanas, também são consideradas, elas são classificadas como um risco. Risco de quê? De acontecer novamente, né, uma gestação prematura, né, um parto prematuro, né? E aí entra também outras doenças, às vezes essas doenças que acabam acontecendo na gestação, toxoplasmose, né? Rubéola quase a gente não vê, né? Sim. Porque as mulheres, a maioria vacinadas. Doenças como sífilis, hoje o sífilis é uma das doenças que vem aumentando os casos no nosso estado, e isso também classifica, porque são doenças que podem afetar o binômio mãe e feto. Então, toda doença que pode ou colocar em risco a vida materna ou o feto, né, ou o futuro recém-nascido, nós classificamos como gravidez de risco. E isso pode acontecer, mesmo às vezes a paciente tem aquele transcurso normal no começo da gravidez e da metade da gravidez para frente ela acabar sendo classificada como uma gravidez de risco. E é comum também, por exemplo, já teve uma gestação, foi tudo tranquilo, e uma segunda ou terceira gestação pode ocorrer esses fatores que ela venha a ter uma gravidez de risco? Sim, né? Porque hoje a gente depende muito dos hábitos das pessoas, né? Então, as mulheres que vida sedentária, aumento de peso, ou às vezes engravida já numa idade mais avançada, né? Ela teve um filho há 20 anos atrás, conheceu uma outra pessoa, um novo relacionamento, aí engravida aos 40, 42 anos de idade, isso também é considerado risco. Doutora, a partir de qual idade já é considerado assim um De sinal de risco. alerta, de arrisco? Alerta 35 anos. 35 anos. A idade avançada, o risco seria para abortamento, Sim, e as síndromes, né? As Principalmente que, malformações. exato, e síndrome de Down, né? Que a Uhum. gente sabe que aumenta a chance, certo, né? Da ocorrência dessas síndromes. Certo. certo. Então a gente entende que existem alguns vilões aí, os grandes vilões do pré-natal, né? Então, e a importância dessa mulher, eu entendo, de se consultar até antes mesmo de engravidar.
de estou planejando, né, engravidar, então qual seria esses vilões mesmo, né? E qual seria essa importância, né, da mulher chegar numa consulta antes mesmo de engravidar? Não, doutor, eu quero engravidar, eu vim aqui. Qual é o seu manejo com essa paciente? Bom, esse eu falo que é a cereja do bolo, o É sonho de cereja consumo, sonho. né? Assim, Se todo mundo fizesse, se né? todo mundo fizesse isso, Se né? todo mundo fizesse isso. O ideal é o que a gente chama, né, da consulta pré-concepcional, Ah, aonde a mulher ela se prepara para engravidar. E neste preparo, né, numa consulta dessa, aí sim a gente já começa a classificar esta paciente, né, assim, se ela tem alguma comorbidade, né, a gente já começa a classificar essa paciente para uma gestação mais saudável. E aí entram certas coisas que eu falo que são os vilões, né? A uhum. obesidade, né, a diabetes, né, o consumo de carboidrato, açúcar, derivados de açúcar, né, a falta da atividade física, a falta do preparo do corpo, né? E aí a gente vem falar um pouquinho, né? Eu vejo assim as pacientes muito preocupadas com o final, com o parto, com o momento do parto, né? A gente sabe que existem aí até uma lista, a paciente faz uma lista de desejos de como ela queria ter o parto. Mas eu nunca peguei uma lista de como eu quero engravidar, Uhum. né? Como eu quero me preparar para gestar. Porque antes do parto eu preciso ter uma gestação saudável, né? E nisso entra um olhar multiprofissional. Não é só o médico, a paciente, a princípio, ela vem na consulta médica e cabe ao médico ter uma visão dessa paciente, Ampla, né? não assim, né? Aquela visão bem fechada. Não, ele Exato. tem que ter uma visão ampla. Bom, tá, você quer engravidar. Aí a paciente tem um IMC de 30, né? Aí você já vai começar, opa, está acima do peso, teu IMC está elevado. Você faz alguma atividade física? Ah, não. Você já está, o seu corpo já tem consciência do que vai ser a gestação? Também não. E aí entra a equipe, né, que a gente chama de multiprofissional, e aí é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o educador físico, muitas vezes o psicólogo, e não só o médico. Às vezes o geneticista, dependendo do quadro da paciente, às vezes a paciente tem histórico de vários abortamentos, né, sem pesquisa de causa. E aí ela precisa fazer exames, ela precisa fazer uma consulta ao geneticista caso tenha alguma alteração. Então, o ideal seria esse cuidado pré-concepcional. Olha, eu estou ótima, estou bem, eu tenho, tá tudo, estou fazendo fisioterapia, meu peso está ótimo, porque isso vai refletir na implantação do embrião. A qualidade do endométrio, aonde esse embrião se implanta, Faz diferença. depende da saúde da mulher. A gente tem isso também na físio, né, Cidinha? Que a gente sonha com as pessoas de De vir virem fazer a fazer a prevenção. prevenção, de vir pensar, até mesmo eu que atuo mais nessa área de obstetrícia, dentro da fisioterapia, eu sempre falo, quando tem uma paciente que vem no consultório e fala assim, eh, eu vim aqui porque eu quero me preparar o meu assoalho pélvico, preparar o meu corpo para engravidar, eu falo, nossa, né? É muito raro isso. Você acha que é a cultura? Você acha que é cultura, né? Cultura, né? Eu acho assim, a gente, o que eu falo, foi instituído uma cultura De muito doença, preocupada, primeiro de de doença e doença, né? não prevenção, Sim, né? sim. Então, e engraçado, né? Eu falo que nós mulheres nós já temos esse trunfo na mão, porque a mulher sistematicamente, uma vez por ano, ela vai ao ginecologista fazer o preventivo de câncer. E naquele momento, é a hora que a gente pergunta: você quer engravidar quando? Qual é o seu plano para engravidar? Com qual idade você quer engravidar? E a partir daí, traçar com essa paciente um plano mesmo, né? Assim, olha, um plano de ação.
vamos por esse caminho, vamos por esse outro, precisa melhorar aqui, precisa melhorar acolá. E isso falando só de obstetrícia, mas abrindo um pouquinho o leque, se vocês me permitem, Fique à vontade. quando a gente fala da mulher, da saúde da mulher, aí a gente fala também daquela mulher que vai pensar assim: vocês são mulheres como eu, e aí como é que eu me preparo para a menopausa? Hum, Né? Às vezes a mulher chega na menopausa também já com assoalho pélvico, tudo. né? Quando você vai para consulta, aí ela não se atenta, né? Que olha, né? O assoalho pélvico está ali, né? Com uma cistocele, ou muitas vezes uma retocele, uma paciente com uma incontinência, e que aí ela já poderia estar nesta consciência do assoalho pélvico dela desde a vida, Desde né? sempre. Desde sempre, né? Então, assim, eu tenho muito essa coisa, assim, de conversar com a paciente na hora, assim, fazer o exame, eu falo, olha, não tá bom, não tem força aqui, precisa melhorar, né? Eu acho Já que se ter a essa gente, visão além. se a gente começar a colocar na cabeça da mulher, olha, se você cuidar do seu assoalho pélvico, se você cuidar do seu peso, você vai sim envelhecer de uma forma saudável, Verdade, né? faz toda a Você diferença. faz toda uma diferença. E se ela já vem com essa cultura antes, aí passa pela gestação, continua cuidando de si, aí vai envelhecer bem, Uhum. né? Assim, a gente vai diminuir a chance de sarcopenia, né? De incontinência urinária, enfim, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar na saúde da mulher, como você disse, não como uma doença, porque Uhum. a gente depois só fica lá apagando Apagando incêndio, fogo. né? Ah, já Sim. está incontinente, o que que eu vou fazer? Já está com o assoalho pélvico, né, Uhum. debilitado, o que que eu vou fazer? Uhum. Né? Então, assim, você já deve ter também se deparado com essa situação. Talvez não tanto quanto a gente, que é nosso tratamento é mais longo, né? O paciente vai lá, você consulta e você já encaminha ele. Mas é muito comum o paciente falar assim: eu nem sabia que eu tinha isso aí. Uhum. Eu nem sabia que eu tinha. Isso é normal, isso é comunzão mesmo. Eu nem sabia que eu tinha um músculo aí dentro. E quando a gente começa a dar consciência corporal para essa paciente, ela começa a perceber algumas coisas, ela fala: Meu Deus, como é que pode? Como é que ele estava aí? E Uhum. hoje eu sei que ele existe, mas eu não sabia que tinha Às vezes a isso. anatomia, né? Sim, É, Talvez ao nosso ver simples, mas que as é, pessoas não sabem que é, tem um orifício por onde passa o xixi, tem um canal vaginal isso é muito comum é achar muito comum, é que é muito só comum, para né? né, uretra e canal vaginal. E assim, mas eu acho que tudo isso é muito cultural, né? É cultural, né? cultural, eu acho que cabe a nós. Mudar, né? E agradeço demais a oportunidade da gente poder Falar sobre conversar, isso. porque as pessoas precisam se informar. Eu falo que a informação é poder, né? Elas Exatamente. precisam ter essa consciência, né, do seu corpo, daquilo que pode ser feito, do que pode melhorar, né? Lógico, tem as doenças, tem, mas a mulher que tenta prevenir o máximo possível, o efeito é bem menor do que a paciente que simplesmente não Sim. faz nada. Doutora, você mencionou sobre que as pessoas, às vezes, a gestante ou a tentante, enfim, ela pensa muito no parto, né? No final das coisas, né? Ou talvez até no início, né? Porque ela também vai começar um outro caminho que é a maternidade. Mas, enfim, e não pensa no se preparar. E aí, você mencionou, doutora, sobre as pessoas, as mulheres que estão acima do peso. E se caso eu estiver ouvindo aqui, ou vendo uma mulher, né, que se encontra acima do peso, ela pode engravidar? Como é que é esse manejo com essa paciente? Se ela for ao seu consultório, quais são as orientações? Se tem suplementação, se não tem, se tem encaminhamento diferenciado? Como que é? Bom, assim, existem 2 situações. Se a gente consegue pegar essa paciente antes dela engravidar, Melhor, perfeito, melhor. perfeito, perfeito, porque daí a gente, a partir desse mapeamento, né, IMC aumentado, paciente sedentária, aí a gente tenta Uhum. traçar para ela um plano de ação e assim, ó, nós vamos levar tanto tempo, né, Ah, para a tem todo um gente poder todo período. um período para ver se Uhum. tem uma melhora, porque na verdade a gente depende da paciente.
Entendi. Entenda, é uma parceria, né? E a gente depende que a paciente entenda todo um O contexto, o processo, processo e aceite. aceite Uhum. o processo. E aí eu sempre pergunto assim para os pacientes: o que é que você espera desse tratamento? Porque eu preciso saber o que que ela pensa, né? E saber aonde que está a régua dela também. Porque às vezes ela está numa expectativa que ela acha que a gente vai ter a pílula mágica. E na verdade não é desse jeito, né? Sim, é importante que ela diminua o peso, né? Para que ela tenha uma gravidez mais tranquila, evitando assim um diabetes gestacional, uma hipertensão na gravidez. Lembrar que a hipertensão arterial na gestação é uma das causas de morte materna no mundo, não é só no Brasil. É a primeira causa de morte materna, né? Nós temos 3 causas: hipertensão, hemorragia e infecção. Então, essa mulher que conseguir diminuir o peso, ela vai estar prevenindo uma causa lá na frente. E dentro desse histórico também, ela o que que ela vai prevenir? Hoje a gente trabalha com um conceito de epigenética, aonde você, mãe, você vai passar sua carga genética para aquela criança que vai nascer. Então, uma obesidade, você acaba passando aquelas células para a criança e a criança, as consequências disso, ela vai ser o quê? Uma criança ou um adulto diabético, hipertenso, e é o filho dela, E que é o vai neto, vai predispõe. vai predispor aos mesmos genes da mãe. Uhum. Então, uma gestante é responsável Por uma por geração. 2 Duas gerações. gerações. Ela é responsável pelo filho que ela está no ventre e pelo filho do filho. Então, tudo que ela fizer durante a gestação Vai. irá refletir em 2 gerações futuras. Olha, Então, é importante que essa paciente tenha essa primeiro esse entendimento. Isso é um conceito Doha, né, no mundo, aonde a gente estuda qual é o efeito, né? E aí entra fast food, né? Sim. Além da questão alimentar, né? A questão dos agrotóxicos, a questão da poluição. Então, tudo que vá modificar aquele gene e possa levar a alterações na gravidez. E além disso, né, além do peso, obviamente, a questão de suplementação, né, a gente entende que, certo, por exemplo, a obesidade, ela hoje, a gente sabe, é uma doença inflamatória, né? Então a gente tenta desinflamar esta paciente através de nutrientes, suplementação, atividade física, diminuição do peso, para que ela possa engravidar bem, para que ela possa engravidar melhor, para que ela tenha uma melhor qualidade de implantação do embrião. Porque pode estar associada a outros problemas também, tireoide, inflama a tireoide, né? Então, é um contexto, é um todo um contexto. E que se quanto mais cedo ela chegar, melhor. melhor a gente consegue organizar isso para que ela possa gestar. E as pessoas, assim, o que a gente vê, né, atualmente, é que as mulheres elas têm procurado essa assistência ou pensado em engravidar meio tarde, né? Sim, Isso também é um alerta, né? É assim, a gente sabe que mudou, né, essa questão, a mulher, hoje em dia, ela está mais preocupada, né, então, em estabilizar o profissional, ou então, ter ali um parceiro, né, assim, que realmente, esse aqui é aquele que vai ser pai, enfim, e acaba protelando, né, e vai vivendo, e aí quando decide engravidar, às vezes, é é tarde, tarde, né, né? É doutora? Posso tarde. falar isso que é tarde, às vezes? É difícil, Não, é é mais bem difícil, difícil, né? né? É mais difícil, né? A Na sua gente, prática mesmo, você percebeu isso? sim, Porque Percebe? a nível, né, mundial se fala hoje sim, da mulher engravidar já mais velha e tudo. Na sua sim. prática você percebeu Sim, isso? sim. As profissionais, né, elas normalmente, olha, eu vou fazer a faculdade, aí eu Uhum. vou fazer, principalmente da área da saúde também, aí eu vou, tenho mais 3 anos
anos de Exato. especialização. Hoje a mulher ela faz faculdade, aí faz uma pós-graduação, depois faz um mestrado, um doutorado, e assim vai, e assim vai. E nisso os anos se passam, né? Eh, o que é que tem hoje de moderno em relação a isso, né? Primeiro, a conscientização da mulher. Se a mulher chega aos 25 anos, 30 anos, né, no consultório, eu já solicito a ela uma avaliação hormonal. E dentro dessa avaliação hormonal, a gente tem um exame que a gente faz, que é o hormônio antimileriano, aonde ele vai me dar uma resposta sobre a reserva ovariana dessa paciente e um prognóstico. E muitas vezes, olha, tá tudo bem, né? Uma mulher de 25 anos está excelente, se ela não tem nenhum problema ginecológico, vai estar com o hormônio ok, a reserva ovariana ok, tá tudo certinho. Faz ultrassom, tá lá ovulando, linda, maravilhosa. Tá, e aí o que que ela faz com essa informação? Que ela vira para você e fala assim: olha, mas tudo bem, tá lindo, né? Mas eu não quero engravidar agora. Não é o meu momento. Peraí, eu não estou preparada para isso, né? Aí hoje, com o advento da reprodução assistida, nós aconselhamos a essa paciente fazer a congelação Dos óvulos. dos óvulos. Por quê? Eh, olha, eu pretendo engravidar aos 40, mas eu estou com 25 anos hoje, né? Eu sei que aos 40 o meu ovário já não vai estar, a minha reserva ovariana já não vai estar tão adequada como eu gostaria. Vai ser mais difícil eu engravidar de forma espontânea. Então, se eu tenho essa informação agora, né, se der, porque isso é um procedimento caro, não é acessível, não tem no SUS, Tem né? prazo de validade? O congelamento? Não, não, ele fica Você paga uma você paga uma mensalidade e mensalidade vai. e vai, né? Então, assim, só que é um procedimento ainda na rede privada, nas clínicas de reprodução assistida, mas é uma opção. Então, o que que essa paciente pode fazer, né? Eu acho que na consulta ginecológica, né, pedir a avaliação, né, pedir para o seu médico, olha, como é que eu quero saber como é que está, qual é a minha chance, como é que estão meus ovários, né, até quando eu posso engravidar. Por quê? Porque dá para ela se programar. Se ela estiver bem, né, ela vai chegar e vai falar, olha, o médico vai falar, olha, engravide até tal idade, porque a sua reserva ovariana não está lá, Uhum. né, 100%, né? Não, você é jovem, se você quiser congelar, mas você tem até tal idade aí para pensar em engravidar. Eu acho que isso é muito importante Essa também. informação, né? Essa informação Tem que acontecer, né? tem que acontecer. Doutora, você falou sobre vários vilões aí que pode acontecer com uma gestação. E referente ao álcool e o tabagismo, são fatores também que influenciam muito nessa questão? Olha, muito, né? Assim, vou começar com o álcool, né? Hoje nós temos, até no mês foi, acho que não sei se foi agosto ou final de começo de setembro, o Dia Nacional de Conscientização da Síndrome Alcoólica Fetal. O que é isso, O que né? é O isso? que é isso? É quando a mãe ingere álcool na gravidez. E um copo de bebida alcoólica, ela fica na corrente sanguínea entre a mãe e o bebê. Passa direto pela placenta e esse bebê, ele automaticamente, ele Nossa. fica alcoolizado, Nossa. né? E qual é a consequência disso, do álcool atingindo o feto? Malformações, né? Existe algumas síndromes neurológicas associadas ao uso do álcool na gravidez, né? Sem falar de déficit de atenção, sem Uhum. falar, né, das síndromes neurocognitivas que podem acontecer para esta criança de mães que ingeriram álcool durante a gravidez. Então, chegou ao ponto de ser criado um dia de conscientização nacional,
né? As sociedades de ginecologia e obstetrícia do Brasil, preocupadas com isso, sempre estão lançando campanha, folder a esse respeito, chamando a atenção. Não importa, um copo Faz diferença. faz diferença. É proibido. Ah, mas eu posso. Não, não pode. Doutora, e a paciente que antes já tinha esse hábito de beber bebidas alcoólicas e te procura então para uma ou está grávida ou quer engravidar, há um reflexo dessa vida passada de beber o álcool bastante tempo? Tem A algo não ser assim, que não, somente se ela, né, é se ela, alcoólatra, se ela se tiver ela tiver mesmo, mesmo a dependência, né? tá, Mas caso não, a aí gente já só começa suspende. a suspender, Tá, certo. né? Percebi. Olha, você está tentando engravidar todo mês, né? Então, Então, aí a gente tem que escolher, porque eu não posso dizer se você vai estar naquele mês 1, 2 ou 3 gestante. Então, já diminuir, né, a ingesta de bebida alcoólica e, se possível, já ir tirando, se é um hábito, já ir tirando este hábito que não é saudável, né, pensando no futuro bebê. E o tabaco, né, o cigarro, o tabagismo, ele tem vários problemas, mas principalmente há o que a gente chama de insuficiência placentária e restrição de crescimento. As crianças, como a placenta, o tabaco, ele contamina ali a placenta, essa placenta ela passa a ficar insuficiente, porque a placenta faz a troca de sangue mãe e feto. E com isso esse bebê não cresce. O bebê não crescendo e diminuindo a troca de sangue mãe e feto, aumenta a chance de óbito fetal intrauterino. Entre outras causas, quando a gente coloca ali o tabagismo, trabalho de parto prematuro, sangramento na gravidez, sangramento no pós-parto, tudo está relacionado ao tabaco. Isso falando de cigarro. E ainda um pouquinho mais para as drogadições, né? Eh, a cannabis ou qualquer outro tipo de droga não pode ser utilizado, né? O risco é o mesmo. Tem algum estudo que mostra alguma relação entre o álcool e o autismo? Porque hoje se fala tanto o quanto que aumentou, não é? As crianças com. Antes era tão difícil a gente falar numa criança autista e hoje está tão comum isso. É que, na verdade, se a gente for considerar, tem a questão direta, que isso já influencia no desenvolvimento neurológico. Imagine você, o feto ele começa com desenvolvimento neurológico a partir da 20ª semana intrauterina. Formou tudo, está ali o cérebro, e aí começa o desenvolvimento das circunvoluções cerebrais. A partir da 20ª semana de gestação até os 2 anos de vida da criança. Então, a mãe tem que ter bons nutrientes, ela tem que passar bons nutrientes pela placenta, né? Isso envolve vitamina D, ômega, ferro, principalmente. Tem osso, tem zinco, enfim, mas principalmente esses, né? E o folato, né? Que são as vitaminas B. A gente já sabe que o álcool, ele diminui muito, né, essa questão dos nutrientes, principalmente do que estiver relacionado no fígado, né? A gente sabe disso também. E aí, fisiologicamente, você está agredindo as células do fígado, aonde no fígado ocorre o metabolismo de quem? Do ferro, da vitamina D, não vai chegar, da vitamina B, não vai chegar para o bebê. Então, só essa questão. E isso, se esses nutrientes são responsáveis pelo desenvolvimento neurológico deste feto, e se isso não está chegando para ele, automaticamente, hoje já tem estudos aonde a associação, né, a diminuição do folato na gravidez, do ômega, da vitamina D, podem levar sim a déficit de atenção e alterações neurológicas. Então, sim, tem estudos, né, onde o álcool aí prejudica muito o desenvolvimento neurológico do feto e da criança. Certo. Sobre a diabetes gestacional.
Outra vilã aí, né? Fala para nós um pouquinho aí como que pode ser diagnosticado o mais rápido possível essa diabetes Essa gestacional. diabetes. A diabetes gestacional, né, é quando a mulher tem uma hiperglicemia na gravidez, né? E isso quando que a gente faz diagnóstico? Normalmente para todas as pacientes que fazem pré-natal, né? Então, primordial fazer pré-natal. Na pandemia, a gente soube muitas pacientes não fizeram pré-natal. Muitas, 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 Nossa. muitas. Elas, com medo de sair de casa, elas Aham. não iam para consulta. E a gente tem períodos para a gente poder fazer diagnóstico e tratar. Então, a mulher, a partir da 24ª semana de gravidez, entre 24ª e 26ª, se ela tiver uma glicemia de jejum abaixo de 92, ela tem que fazer um exame. Um exame aonde não é assim, todo mundo reclama, elas reclamam bastante, Exame né? chatinho, né? É um exame, é um teste de sobrecarga glicose para quem tem glicemia de jejum abaixo de 92. Ela, esse exame é feito no laboratório, ela vai ficar 3 horas no laboratório, vai colher o sangue no jejum, 1 hora e 2 horas depois de um líquido bem doce que é dado a ela. E aí a gente faz uma sobrecarga de açúcar e ver como esse pâncreas dessa gestante funciona, né? E aí a gente faz diagnóstico. Um valor alterado, aí a gente tem um score de valores alterados, um valor dos 3 alterados já é considerado diabetes gestacional. Lógico que a gente tem alguns pré-requisitos, já que lá naquela consulta pré-concepcional que a gente gostaria muito que ela tivesse feito, mulheres com mães, avós que tiveram diabetes, podem ter diabetes na gestação. Mulheres obesas podem desenvolver, têm mais chance de desenvolver diabetes na gestação. Mulheres que tiveram filhos anteriores acima de 4 quilos também podem desenvolver diabetes gestacional ou já desenvolveram na outra gestação e não foi feito o diagnóstico, né? Hoje eu pergunto muito para a paciente: você sabe com quantos quilos você nasceu? Porque daí eu já vou saber se ela nasceu com mais de 4 quilos, que talvez ela tenha sido oriunda de uma mãe que teve diabetes gestacional. E como esse rastreio, ele está, assim, hoje ele já é universal, né? Toda paciente tem que fazer esse rastreio no pré-natal. Talvez quando a mãe dela fez pré-natal, ela não fez esse exame, né? Então, a gente detecta, além de uma boa anamnese, lá no pré-concepcional, lá para poder E, a- conversar. e até mesmo no momento desse exame, porque se não tem Exato. acompanhamento legal, ela vai ver lá o exame dela de glicemia, tá abaixo de 92, opa, tá normal, É, não é? aí ela, Né? né, Tá acha que não tudo é nada. bem. Porque isso é fisiológico. O que que acontece? A partir da 20ª semana, a placenta, ela acaba, eu falo que é porque é lindo demais a gestação. A placenta, ela começa a produzir um hormônio que é o lactogênio placentário. Por quê? Ela precisa fazer com que haja que o bebê da segunda metade para frente, ele vai ter que fazer o quê? Tem que ganhar peso, né? Nós estamos chegando na segunda metade da gravidez, aonde o bebê tem que ganhar peso, né? Já está todo formadinho, tem que ganhar gordura. Então, ela começa a produzir um hormônio, né? Para que haja ali, não se perca tanto tanta glicose, porque glicose é energia, né? Para que esse bebê possa desenvolver. Numa paciente que não tem diabetes gestacional, não tem uma predisposição a isso, tranquilo. Agora, na paciente que já tem uma predisposição, quando a placenta começa a produzir esse hormônio que vai fazer uma resistência à insulina, ela desenvolve o diabetes. Por isso que muitas das vezes uma paciente que está diagnosticada com diabetes gestacional vira para mim, né, no consultório e fala: Nossa, mas eu nunca tive problema com isso.
né? Eu nunca, Vai ver o histórico dela. mas nunca ninguém, né? É, Tipo, vai ver o o histórico, histórico, a ah, mãe mas qual o peso que ela nasceu, é, né? Ver como é que é o IMC dela, né? é, E o que que ela e o que que ela come. come? Às vezes até é magra, né? Aham. Assim, né? Não tem um IMC elevado, mas aí fica ali, né? Aí pergunta, né? Por que será, né? É, E aí tem toda essa tem explicação tu- de predisposição, de estar é, nesse período, por que que é feito nesse período, né? O é, exame. a gente não pode fazer antes, né, para Por- paciente com normoglicêmica, porque eu não tenho a produção desse hormônio. Sim, sim. Esse é o para A todo chave. mundo. Agora, as mulheres que já têm uma glicemia de jejum certinho, né? Não aquele jejum que ela levanta de madrugada, come um pouquinho, depois vai fazer o exame de manhã. A maioria, Não, né? Faz isso. né? Aquele jejum legal de 8 horas certinho, né? E aí ela está acima de 92. Esta paciente, ela já é classificada com diabetes, né? Ela já é classificada como hiperglicemia na gestação, mesmo antes da 20ª semana. E aí essa paciente já vai ser conduzida de uma outra forma. Ela já entra com a dieta, né? E o controle. E como é feito esse controle? Que é o perfil glicêmico, aonde ela vai coletar glicemia em casa com um aparelhinho, jejum, 1 hora pós-café, pós-almoço e pós-jantar. E dieta. Se ao longo da gestação ela não conseguir atingir os níveis ideais, ou se houver alguma repercussão para o feto que mostra que ela não está tendo um bom controle, quando dá tempo, né, a gente inicia a insulina, aí essa paciente passa a fazer uso de insulina na gravidez. Mas 80% das mulheres conseguem controlar o diabetes gestacional com 3 coisas: dieta, né, mudança de estilo de vida e atividade física. E o perfil, né? Mudança seriam os dois, e o perfil glicêmico. Então, controle com o perfil, atividade física e dieta, né? E aí vem, né, aquela questão do o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer na gestação. Aí a gente fala, olha, dá para fazer uma hidroginástica, dá para fazer uma caminhada, dá para fazer um pilates, né? Que aí você precisa exercitar, porque cada vez que essa paciente ela faz uma atividade física, ela está ali metabolizando aquela glicose, e aí eu consigo manter os níveis de Mais glicemia baixo. mais baixos. Então, isso também a gente tem que conscientizar essa paciente. Doutora, toda paciente, então, com diabetes gestacional é indicada a fazer exercício, no caso, direcionado, ou tem alguma que não pode? Só se tiver alguma outra comorbidade, então? Só se ela tiver alguma outra comorbidade, né? Assim, aí é Aí, o raio cair 2 raios dois, na cabeça só da ser humano, aí é entendi. difícil Mas demais. Aí puramente diabetes? Não, diabetes gestacional ou mesmo diabetes tipo 2, né? A paciente do tipo 1 é um pouquinho diferenciada, Uhum, né? Mas a diabetes tipo 2, diabetes gestacional, ela já tem que fazer atividade física, tudo. né? Dieta, né? E fazer o perfil A glicêmico. importância do multiprofissional, né? É, A por importância. isso que eu digo, quando chega uma paciente diabética para mim, primeiro eu faço toda a anamnese, né? Eu faço um mapa dela, depois eu vou fazer o plano. E eu mostro para a paciente, falo, olha, tá aqui. Quem que vai cuidar de você? Ela mesma. Ela tem que Aham, se isso. conscientizar do que ela precisa, Tem que escolher, né? ó, o que que eu quero? Uhum, Mas quem vai cuidar de você? profissionais. O obstetra, o nutricionista, o fisioterapeuta, Uhum, às vezes o psicólogo, uhum. porque a gente também tem que entender o Sim. contexto de vida daquela paciente também, e o medo, porque a gente sabe que o diabetes gestacional, o maior problema é o óbito fetal intrauterino, né? É o risco de morte fetal, né? Então, esse é o grande vilão. Então, a gente monta uma equipe multiprofissional para essa paciente, para que ela se sinta segura, né? Porque sozinho não é fácil, não.
sozinho não é fácil. E a família, né? A família é muito importante, ter uma rede de apoio familiar. Eu sempre falo para o pai, né? Para o futuro pai, olha, não dá. Quem vai no supermercado é você, né? Então Sim, não dá. sim. Tem Você que querer, ajudar. você come um monte de coisa gostosa na frente da sua esposa, isso não vai dar Fica certo, difícil, fica né? difícil. E essa mulher, no pós-parto, como é que fica essa diabetes? Olha, no diabetes gestacional, que é aquele depois da 20ª semana, com 6 semanas pós-parto, nós precisamos fazer o mesmo exame, aquele Uhum. de Sim, sobrecarga. A paciente, como eu falei, né, 80% não usa insulina, depois do parto, a gente suspende a dieta, o controle, o dedinho, né, dela ficar furando o dedinho, e com 6 semanas pós-parto a gente faz o exame. E aí sim vem a resposta. Se exame alterado, essa paciente ela é considerada diabetes tipo 2. E na próxima gestação dela, ela sabe que ela vai desenvolver o diabetes de novo. Então, ela tem que se cuidar. Aí vai para o endócrino, vai fazer toda a assistência que ela é diabética tipo 2. sim. Muitas não aceitam, mas é essa a realidade. Ou o exame dá normal, mas ela sabe também que ela já tem um fator de risco para a próxima Próxima gestação. gestação. Então aí ela tem que pensar, olha, se eu engravidei acima do peso, comendo um monte de coisa que eu não podia comer, então eu vou me preparar para uma próxima Sim, gestação. Sou sedentária, sim, então eu então. vou me preparar para uma próxima gestação. E vou pegar mais um gancho desse pós-parto seu, que é, ela pode ter parto normal ou ela pode ter cesárea? Hum, Ela pode se preparar para o parto ou não? O diabetes gestacional impede dessa paciente fazer o preparo para um parto vaginal, desde que esteja tudo controlado ou não, ok. né? Então, qual é o objetivo? O primeiro objetivo do obstetra é que o bebê não aumente de peso, né? Então, eu não quero um bebê de 4 quilos, a gente quer um bebê do tamanho normal. Estando um peso bom do feto, ela Bem, pode se preparar para um parto vaginal, né? E muitas vezes acontece. De sim. parto a gente induz, né? Faz indução de parto e isso acontece. Em alguns casos não, às vezes, né? A gente tem que indicar a cesárea por conta do mau controle glicêmico. Doutora, você é, falou sobre a fisioterapia, né? Entrando aí nessa paciente com diabetes. E aí a fisioterapia obstétrica. Porque às vezes é óbvio, né? Dentro da fisioterapia, o nosso objetivo é preparar também para o parto. É, também preparar para o parto, seja ele vaginal, seja ele cesárea. Preparar o corpo da mulher para esse evento, e não só para o parto, mas para a paternidade também, né? Pensando numa prevenção de incontinências urinárias, prolapsos, enfim, Postura. postura, É, dores, enfim. Mas o que a gente vê, às vezes, é que a paciente enxerga o físio, principalmente nessa nossa área pélvica, simplesmente focado no assoalho pélvico, né? E não tem como eu, como fisioterapeuta, obviamente, meu foco é ali, mas eu preciso enxergar a paciente como um todo. Então, essa paciente que vem para mim com diabetes gestacional, preciso treinar ela de uma maneira pensando, poxa, eu preciso fazer com que ela tenha um gasto energético ali, nível um cardiorrespiratório ali, eu preciso fazer esse treino. Então, por que não incluir? Porque isso eu sei que vai auxiliar no parto também. Ela precisa estar preparada nesse cardiorrespiratório. Então, vai exatamente. além do assoalho pélvico. A gente trata o assoalho pélvico, a gente dá função a esse assoalho pélvico, mas também a gente olha o corpo todo, É, né? A mulher é, o como um é o que eu todo. falo, né? Não é uma receita de Não bolo, é. é Sim, individualizado, é o sim, cuidado individualizado, sim, né? Então, aquela paciente, porque de repente ela tem só aquele momento para sim, fazer tudo. sim, Lembra, né? Que às vezes muitas vezes a pessoa trabalha, a pessoa é sim, isso, a pessoa tem... Então, assim, ela só tem aquele momento. Então, naquele momento que ela estiver com você, você tem que fazer tudo. Eu preciso do gasto de energia, porque sim. isso O me diabetes ajuda, gestacional, óbvio. né? Eu preciso que essa paciente ela se sinta, né? Olha, eu se sinta segura,
em termos de consciência corporal, do que Sim, de como ela está, do que está acontecendo, sim, né? Isso é muito importante para ela, né? A gente sabe que muitas vezes a paciente tem muitas dores, dor sim. lombar, nossa, dor E lombar, tratar essa dor, né? tratar essa dor, Sim, né? tem Olha, um para olhar você além. teve uma semana passada eu estava no pré-natal, a paciente virou para mim e falou assim, eu mandei ela fazer uma fisioterapia por um outro motivo, por uma tendinite, né, Uhum. nas mãos. Ela falou, não estou fechando a minha mão. Eu falei, sim, a gravidez provoca isso também, né? E aí ela virou assim, ué, mas grávida pode fazer fisioterapia? Para Pode. você ver, né, Sim, como é que a consciência sim. da pessoa e a falta do entendimento, né. É o que você disse, olha, é a fisioterapia Obstétrica, que obstétrica. é cada paciente Cada é um. paciente é um Eu e com o seu problema e específico. doutora, tem pacientes que não é indicado o treino do assoalho pélvico, por conta de algum, eu acabo atuando, né, nessa área também de paciente de alto risco e o o médico suspende esse treino de assoalho pélvico por conta de algum outro problema, a nível de colo uterino, a nível de enfim. E aí, qual é o nosso manejo para esse paciente? Não tem nada o que fazer? Tem, muito. Tem a mobilidade pélvica, tem a postura, tem a questão de prevenir uma diástase patológica lá na frente. Então, tem como olhar essa paciente além, Tem o né? Tem respiratório. o respiratório, o cardiorrespiratório. Então, assim, é obviamente que nós não somos. A minha especialidade é a fisioterapia obstétrica e pélvica, mas a gente precisa incluir cursos e estudar e trazer o além para essa paciente, É, né? E tratar essa dor, enfim, e ir além com segurança, né? com Para segurança. paciente de alto risco, então, principalmente. Com segurança, mas você tocou num assunto muito bacana aí, que é assim, a paciente saudável, beleza, né? Tudo Ela bem. sai da casa dela, Sim. ela vai para pilates, ela Uhum, faz, acontece, né? uhum, É um espetáculo. Mas muitas vezes a paciente tem problema, né? sim. Assim, e aí? Né? A paciente tem foi feita uma cerclagem, ela teve uma incompetência do colo, ou seja, um risco de parto prematuro porque anatomicamente o colo dela não segura a gestação até o final, Uhum, né? Ou às vezes por um colo curto ou por uma incompetência. Aí você imagina, essa paciente vai ficar imóvel durante 9 meses? Não não vai. posso. Eu preciso que ela tenha uma atividade muscular, porque lembra, o músculo produz o quê? Energia, ATP. Eu preciso de energia para a célula lá que está lá, a mitocôndria que está lá, fazendo as trocas gasosas para esse bebê, para que esse bebê também cresça de forma adequada, né? Então essa paciente aí você tem que instituir um plano para ela. Sim, Aí a gente fica pensando assim: "Poxa, a paciente não pode ela não vai poder fazer uma atividade física, né, vigoroso. vigorosa, né, mas ela, né, eu tenho que dar um jeito para esse músculo dela funcionar". E Sim, aí tem vem como. vem um programa para essa paciente, Uhum, o que o fisioterapeuta pode fazer. Até porque senão ela vai terminar a gestação, né, normalmente com circlada, a gente tira a circlagem com 37 semanas, ela vai ganhar esse bebê, e como é que ela vai cuidar da criança se ela passou 9 meses lá deitada. deitada com aquele músculo parado, ela não Uhum, vai ter força nem para ficar de pé. sim, Então tudo isso a gente tem que pensar, que tem sim, a gestação e o parto e o pós-parto e o sim. cuidado com Maternidade. a maternidade, né. Então é importante individualizar. E também no pós-parto, reabilitar então esse assoalho pélvico, né? Pensando num assoalho pélvico que, enfim, numa gestante que foi mais restrita e que É, talvez a gente não teve aquele acesso àquela avaliação, né? Que é toda completa, enfim. E aí, no pós-parto, já então com o neném, aí essa paciente já não tem esse risco, a gente pode então treinar, assim, da função, prevenir, né? Reabilitar esse assoalho pélvico, e não só o assoalho pélvico, mas o abdômen também, que é o nosso foco também dentro da obstetrícia, né? não, muito interessante. Muito bom. E quais são os fatores de risco assim mais graves que você vê para o parto prematuro? Olha, a infecção urinária, de repetição é um dos
dos vilões também. E não é Nós dado tanta importância, não é, doutora, para a é, infecção urinária? é, acaba que a mulher, ela na gestação, né, pela própria estase urinária ali, né, assim, o esvaziamento vesical que ele já é lentificado, né, a mulher acaba tendo episódios de infecção urinária de repetição. E a infecção urinária acaba levando a um trabalho de parto prematuro, uma ruptura da bolsa amniótica precocemente. Então, esse é um fator muito importante. As pessoas precisam tomar água, né? Uhum. Tomar, ingerir. Imagina nesse calor, a pessoa beber pouca água, né? E isso acaba predispondo também aos quadros de infecção. As questões anatômicas, que é o colo quando ele é pequeno, ou quando uma incompetência do colo, aonde o colo ele abre conforme a gravidez vai evoluindo e vai pesando, o colo uterino que deveria ficar fechadinho até 37 semanas, ele por algum motivo ele abre e aí a paciente acaba tendo um aborto tardio. Como é que a gente resolve isso, né? Fazendo o diagnóstico, infelizmente na maioria tardio, porque ela vem depois de 2, 3 perdas, e aí cai a ficha. E aí é feita a circlagem, a gente amarra esse colo, mas aí a paciente já teve partos e abortos prematuros, partos prematuros e aborto de repetição, né? Então a gente é a questão anatômica, né? E a hipertensão, A hipertensão hipertensão, queria é que. uma das causas mal controlada, também é causa de parto prematuro. O diabetes gestacional com mau controle também leva à prematuridade também, porque às vezes o mau controle ele leva a aumento do líquido e o bebê maior do que a idade gestacional, e muitas vezes a gente tem que fazer o parto antes de 37 semanas. Entendi. A hipertensão que você tocou nesse assunto é a paciente que já é hipertensa e engravida. Tem alguma conduta, um manejo? Tem, Tem. assim, o que que a gente faz, né? O que que as sociedades preconizam? Febrasgo, né? Uhum. E a Sociedade Americana, enfim. A paciente que é hipertensa crônica e engravida, que também é ideal que ela vá para consulta antes, mas se não for, mas que vá o mais precoce possível, de preferência antes da 12ª semana, a gente faz um ultrassom, a gente solicita um ultrassom, que é um morfológico do primeiro trimestre, e lá é feito um exame do fluxo de sangue útero-placenta. E nesse fluxo de sangue, o colega ultrassonografista escreve assim: risco aumentado para pré-eclâmpsia antes da 34ª semana. E aí a gente passa a utilizar aspirina e cálcio para essa paciente até 37 semanas de gestação. Eu vou diminuir, eu vou impedir que aconteça a pré-eclâmpsia? Não, nós não temos ainda um medicamento para isso, mas nós vamos diminuir A chance. o dano, né? Hum, A agressividade da doença, né? Então, a paciente que faz a profilaxia com aspirina e cálcio desde o primeiro trimestre, a chance dela ter a pré-eclâmpsia grave é menor do que da paciente que não fez uso. Então, é muito importante que essa paciente já olha, tive um atraso menstrual, fazer o exame e já procurar atendimento médico, né? A que não fez o pré-concepcional, já procurar o atendimento médico para que a gente possa ter esse cuidado, né? Dela iniciar precocemente o acompanhamento. E essa mulher que teve pré-eclâmpsia, tem indicativo para ela fazer o parto natural? é isso que eu ia perguntar. Depende também do quadro. Uma pré-eclâmpsia leve, né? Uma paciente que tem, assim, a pressão sobe, mas ela está tomando remédio, né? Eu não tenho dano maior, ela, desde que ela esteja num serviço terciário, que é o que a gente chama de serviço especializado em alto risco, ela pode ter um parto vaginal, né? É óbvio que controle de PA, medicamento e monitorar esse bebê.
Estando bem, ela pode ter, mas ela tem que entender que pode ser que nesse percurso aconteça alguma coisa e tenha que fazer um parto cirúrgico de urgência. Mas Pode dá sim, acontecer. né? Não há um problema. Explica para gente o que que é realmente a eclâmpsia. Na hora do parto, quando acontece a Isso. eclâmpsia, que às vezes, né, vem até a óbito, né, a mulher. O que é que realmente acontece com a pressão arterial dessa mulher? Olha, a eclâmpsia é quando a mulher ela tem hipertensão, né? A pressão arterial é maior ou igual 160 por 110 milímetros de Hg e convulsiona. Então, a eclâmpsia, a gente tem a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, né? E os scores de exames do fígado, do rim, estão alterados. Só que quando ela, além disto tudo, convulsiona, nós chamamos de eclâmpsia. Então, a pressão ela aumenta tanto, né, que leva à convulsão. E essa paciente ela pode ter várias convulsões, né? E a gente tem que medicar, estabilizar a paciente, a gente utiliza alguns medicamentos, que é o sulfato de magnésio, estabiliza essa paciente e depois avalia o feto e aí decide, dependendo da idade gestacional, a interrupção ou não da gestação. Pode acontecer na sala de parto. Pode acontecer na sala de parto, pode acontecer em casa, pode acontecer a qualquer momento. O que a gente observa normalmente, a paciente chega desacordada no pronto-socorro obstétrico, ou com relato da família que encontrou a paciente desacordada em casa, né? E aí chamam o SAMU e acabam levando essa paciente para o hospital. E esse bebê, com essa parada da mãe, ele tem chance ainda de sobreviver? Sim, sim. Muitas vezes, né, assim, é porque a gente, dependendo do estágio que a gente pega a Sim, sim. situação, né, bebê vivo, batimento do bebê bom, né, chance de sobreviver. Se não for prematuro, não vai para UTI, né? Normalmente, a termo fica com a mãe, depois ela tendo condições de cuidar, ele fica ou então fica no berçário até essa mãe ter condições de cuidar. Mas depende do momento, né, que a gente pega. Quando a gente consegue pegar logo no início, a paciente teve uma convulsão e já levaram para o hospital, é perfeito, né? A gente consegue avaliar o bebê, avaliar a mãe e resolver a gestação de forma satisfatória. Você comentou, doutora, a respeito do parto, né? Então, assim, foi bastante falado em esses vilões. Ainda há possibilidade, tirando então eclâmpsia, né? Enfim, da mulher escolher, então, eu quero ter um parto normal, né? Ou então tem mulher que escolhe também, opta então por ter já a cesárea. E é importante frisar a importância, né, da mulher se preparar para esse parto, né? E às vezes o que eu vejo, elas acabam, não sei se isso está te impactando na sua conduta, enfim, mas na minha, por exemplo, ver no Instagram algumas situações que, não pode fazer isso no meu parto, não pode deixar, não, né? Enfim, algumas e esquece de que o profissional, né, tá ali, mas ele tá ali, ele é entendedor do que está acontecendo, né? Às vezes vai precisar evoluir para um parto cesáreo e ela precisa entender isso. E às vezes eu bato muito na tecla, porque a gente acompanha mais de perto a paciente, de que se isso acontecer, não é porque você não deu conta ou porque você não é menos, né? Não, é porque realmente houve alguma Alguma indicação, intercorrência. uma É, intercorrência. Isso acontece muito assim no seu é, dia a dia? assim, primeiro a gente precisa separar os papéis, né? A gente tem dois tipos de paciente. A paciente do risco habitual, que é aquela paciente que não tem problema nenhum na gestação, Uhum. entra em trabalho de parto, né? E a paciente que tem uma gravidez
de risco e que muitas vezes, apesar do desejo, né, ela acaba tendo que ir por um parto cirúrgico por uma questão de, salvar o feto, Uhum. né, porque o objetivo, né, Dela. na verdade eu falo: "Olha, o objetivo maior é o bebê no colo da mãe", né, então às vezes a gente indica um parto cirúrgico para aquela paciente que, eh, ela se preparou toda para um parto vaginal, ela está bem bacana, mas por algum motivo não pôde seguir. Então a gente tem esses 2 tipos de paciente. A paciente que é de baixo risco e que ela se prepara, faz o plano de parto dela, né, Faz que eu acho que fisioterapia. faz fisioterapia, Sim. ela tem a consciência do corpo dela, né. Hoje o que que a gente faz? É que tem muita coisa que falam, né, nesse plano de porque a gente não faz, né. É. A questão A de pessoa já vai empurrar já armada. vai armado, porque, criou ali um alimento ali de uma história que na verdade a gente já não faz, né. Eh, então assim, eh, não se faz mais, isso já está proscrito, está na literatura, não se faz Cristeler, está escrito em qualquer livro de obstetrícia, está escrito lá, está proscrito, Uhum. proscrito, então não faz. Episiotomia, que é quando a gente corta ali a parte do períneo, não fazemos mais, exceto numa necessidade. Eu vou passar um vácuo, eu vou passar um fórceps, aí então eu preciso ampliar aquela pelve para poder tirar o bebê. Então, são situações diferentes. De rotina, Indicações, né. são indicações. De rotina, não é feito, não é para fazer. Né? Hoje a gente trabalha com boas práticas de assistência ao parto. Isso já, né, já foi publicado no jornal americano, no inglês, no brasileiro, que está ali quais são as boas práticas, né. A paciente ter o seu bebê numa posição confortável a ela, né, mas tem que lembrar, confortável, mas que não coloque o risco o bebê, Uhum. né. Então não adianta ela se pendurar lá não sei aonde, o bebê cair no chão no Não meio tem do como. parto, né. Uhum. Então, tem que entender isso. E o profissional que está ali, é ele que está apto a dizer a ela o qual é ali né, a situação que ela está vivenciando. Epísio, a gente não faz, né. Às vezes, lacerou, lacerou, vai lá e sutura. Acontece. E ela tem que entender também que tem que suturar, porque não vai poder deixar aberto, Aberto. né. Às Uhum. vezes a gente tem laceração de segundo, de terceiro grau, que chega até lacerar o esfíncter anal. E aí vocês sabem, né, que Uhum. depois quem é que vai fazer a fisioterapia são vocês, É né. verdade, a Para reabilitação. a reabilitação ali Uhum. daquele esfíncter, que vai ter que fazer muitas Pois é. vezes, né. Então a paciente eu falo: "Olha, eh eh a gente não pode romantizar, a gente tem que informar a Porque paciente". às vezes se cria uma expectativa tão grande, né? Sim, Que fica naquilo. e às vezes eu tenho isso na obstetrícia, pelo menos na fisioterapia. Eu quero preparar o meu assoalho pélvico, o meu períneo para o parto normal e, assim, não vou lacerar, né? Você me garante? Não tem na literatura que usar o Epinô, que é um balão que infla e alonga, e não é toda paciente que eu posso usar, também eu preciso avaliar, vai me respaldar de uma possível laceração ali, grau 1, grau 2. Eu não tenho ainda base para dizer que você está livre disso, mas eu já tenho base que, olha, prepara melhor o seu assoalho pélvico para isso, ameniza as repercussões, te dá consciência. Então, opa, é uma chave boa para você, mas eu não posso te Garantir. garantir nada. No parto eu não posso garantir, você precisa ter informação, né? Você precisa ter Precisa ter informação, de eh, qualidade. de qualidade, assim, e a mulher ela tem que estar, eu acho que é o primeiro passo para tudo isso é Ela querer. ela querer o parto E ela vaginal. e E isso, a mente. sabe, isso ser internalizado dela. Eu quero, eu desejo ter o parto e Uhum. entender esse parto. Sim, Entender que é um processo. processo, né, um processo muitas vezes
né, ela vai iniciar com as dores, mas hoje nós temos ferramentas, Sim, né, não farmacológicas que a para fisioterapia essa entra. paciente, para que Sim, ela diminua essa sensação da dor. Por que que essa dor é exacerbada? Porque ela está com medo, ela está com receio, ela não sabe o que vai acontecer com ela e com o filho dela que ela tanto deseja. Então a gente precisa conscientizá-la, ela entender o processo do parto, ela entender todas as etapas de como vai acontecer e confiar na equipe que ela escolheu. sim, sim. Isso é tudo, É confiança, fundamental, fundamental, de quem está do né, seu lado. de quem está do seu lado, Sim, né. Então, assim, é confiar, confiar no obstetra, na fisioterapeuta, às vezes a doula está ali junto, sim, a sim, família, né, e ela ter esse elo muito forte. E ela precisa querer, querer mesmo passar por essa experiência, sim. entendeu? E aí a fisioterapia, você entrou, né, nessa questão de até ajudá-la nesse. A gente tem dentro da fisioterapia obstétrica esse acompanhamento do parto, que muitas das vezes é confundido. O que que o fisioterapeuta faz na sala de parto? Por que que ele está ali? Ele pode estar ali? Não, já temos, né? Já temos até cidades aqui no Brasil que já foi aprovado leis para fisioterapeutas dentro da maternidade, visto a importância do profissional, doutora, É. que ele é um profissional diferenciado, pensando que na nossa formação em obstetrícia, a gente estuda toda a biomecânica do parto. E aí, com o processo, o trabalho de parto, ele é um processo, há uma evolução, né? Pelo menos dita fisiológica precisa ter, então, uma evolução de dilatação de descida fetal, né? De apresentação fetal. E aí a gente consegue avaliar isso, então, com Do movimento do corpo. corpo, É. auxiliar de alguma maneira essa mulher a acelerar esse trabalho de parto, amenizar essas dores com técnicas não farmacológicas e promover ali aquele bem-estar, aquele acolhimento que vai muito além, assim, não é aquele suporte emocional, mas sim um suporte profissional mesmo, Profissional. de estar ali qualificado, Qualificado. É, diferenciado. você falou tudo, o suporte Qualificado, qualificado, sim. né, para a assistência obstétrica, que eu acho que isso é fundamental. Porque, meu Deus, se eu não sei o que é um assoalho pélvico, se eu não sei o que é O uma parto. pelve, um canal de parto, como isso acontece, Que como é que eu vou orientar o não tem como. paciente? Que suporte Que que eu vou dar? suporte que eu vou dar, né, posso Sim. dar o Vai, emocional, o, né, segurar na você mão, consegue. né, você vai que você consegue, né, mas tecnicamente o que é que você está dando ali para aquele paciente, para que ele Sim. realmente consiga, né, evoluir. Porque olha, poxa vida, se você falar assim para mim: "Eu vou fazer tal técnica para a gente poder abreviar o tempo de descida desse feto", E já tem na meu Deus, literatura. meu olho brilha, meu Deus do céu, eu falo: "Ai, ai, ai, é isso que eu Nada. quero, obrigado", né. Então, E sabe, conversar antes também com a paciente, até porque o parto é dela, a parte é obviamente. dela. Eu não, né? Mas a gente respeita. E aí ela confiando no nosso trabalho, e entendendo que a gente está ali para auxiliar. E realmente estudamos para estar ali, né? Enfim, né? É, nossa, eu consigo, tenho técnicas, tenho movimentos corporais, até mesmo se ela quiser ficar deitada, ela pode ficar deitada, mas eu consigo posicionar ela de uma maneira em que vai facilitar essa descida fetal. Você Então, isso tem que saber, né, tem que saber. tem que saber. Não dá, Não não dá dá para colocar ali um profissional que não. que não esteja E vai habilitado. de rebolar na bola, né? Porque É. eu acho legal, né? A gente vê muito na internet as pessoas, né? Fazendo os movimentos na bola. Eu uso muito bola suíça, o feijão, né? Que é a bola de feijão, que também tem estudo já evidenciando que essa bola pode auxiliar, sim, dependendo da postura. Só que o que que rebolar na bola está fazendo com a pelve? Será que esse é o momento adequado para colocar essa mulher? Será que eu tenho que fadigar essa mulher no trabalho de parto? Eu tenho que tomar cuidado com a fadiga materna, porque ela vai precisar de uma energia no expulsivo. Não, e às vezes o Então, que que a gente observa, né, às vezes quando a gente coloca a paciente, numa posição, precocemente, eu acabo fazendo edema de colo. edema de colo, de vulva, E sim. aí
fica Pronto, mais difícil para esse feto tomar descer. muito cuidado. Então, assim, às vezes eu vejo paciente porque viu na internet, né? Aí ela começa a fazer puxo e começa a ficar de cócoras na hora que não é para ficar. E aí, quando tá lá o colo Ficando extremamente todo cansada, né? cansada, e aí o colo fica todo edemaciado, aí já atrapalha também o final. Então, tem que saber Importância o que está fazendo, né? Eu acho que o principal é saber o que está fazendo. E aí tem que ser um profissional habilitado, uma né? Uma responsabilidade muito grande responsabilidade, de estar ali. exatamente, de estar ali, né? É todo um processo. E assim, e entender. Pode ter intercorrência? Pode, Pode, sim, né? Às vezes o ombro não sai. Você tem que fazer uma manobra, você tem que posicionar a paciente numa manobra para o ombro sair, né? Às vezes o bebê entra em sofrimento, né? E você tem que fazer o parto mais rápido, né? Então, tudo isso tem que ser conversado com a paciente, sim. entendeu? Precisa ser falado, tudo, tudo, tudo. Formação Lógico é que é tudo. assim, né? Graças a Deus, 90% está tudo muito certo, Sim, né? Mas a gente tem que conversar com a paciente para ela ter um olhar inteiro disso tudo. sim, é porque a gente às vezes fala do que pode acontecer, né, as intercorrências, mas na verdade isso não acontece na rotina, né, doutora? Principalmente essas lacerações tão graves assim, não é rotineiro, Não é né? Eu rotineiro. falo isso para os pacientes, calma, né? Então aqui a gente vai trabalhar as posturas aqui na fisioterapia, a gente já vai simular algumas posturas, você vai ganhar mais mobilidade nessa pelve, você vai ganhar mais resistência nesses músculos também, você precisa ter um cardiorrespiratório bom também para enfrentar essa maratona, mas calma, né? Você vai ouvir seu corpo também, né? É, Você vai ter que se conectar com o seu corpo, entrar ali na partolândia, né? E é. tentar se conectar para tudo correr bem. Isso que a gente acaba falando, que às vezes assusta as pessoas, acontece muito pouco, né? Não é rotina, Exatamente, não não é é rotina, rotina, não é rotina. né? Não é rotina. Sim, Na maioria das vezes acontece. Mas o que eu falo, né? A paciente ela precisa curtir tudo tudo. isso. Ela Curtir. precisa querer, Ela né? precisa querer, ela precisa curtir, ela Não dá precisa para entender. atropelar fases, Não, não né? dá para atropelar, não dá para atropelar. E ela precisa, assim, sabe, estar atenta a tudo isso e entender que demora. Demora, Trabalho de parto, por demora. isso que chama trabalho, eu falo não é férias de parto, é E assim, trabalho. né, doutora, às vezes a mulher ela romantiza demais uma situação, Sim, Aí é problema também. né? sim, Uhum. A sim. gente vê isso. Coisa mais linda do mundo, acha que o parto é mar de rosas. É, mas aí é a falta de informação, né, assim, eu falo que a gente não pode, eh deixar de explicar para a paciente todos os passos, né, que ela vai ficar Ali cansada, na primeira né. contração já está Já. desesperada, já está pedindo cesárea, É. já está não querendo É, e às mais. vezes, né, não, e às vezes não tem dilatação para ir para o hospital, às vezes fica com 1 centímetro, 2 centímetros, fica ansiosa, a gente vê Isso isso tá, muito atrapalha também, né, é, doutora? a gente vê Ansiedade. isso muito nas pacientes de primeira gravidez, né? Então, assim, é ela entender que é um processo, que o colo tem que dilatar, o bebê tem que descer, ele vai passar pelo. O canal de parto, ele é como um joelhinho, né? Um cotovelo. Então, o bebê tem que fazer todo um esforço para ele passar por aquele canal, toda uma manobra para ele passar por esse canal, para ele poder sair, né? E que isso demanda um certo tempo, né? Sim, Podemos melhorar isso? podemos. Podemos, né? Com técnicas de analgesia, analgesia de parto, não Movimentos. farmacológica, movimentos, né? O acolhimento, a gente pode melhorar a ambiência, né? Sim, Eu faz gosto, diferença. gosto muito de água morna no períneo, para poder deixar o períneo mais relaxado e é excelente, coloca a paciente na piscina, faz compressa de água morna, enfim, a gente tem técnicas para poder melhorar todo esse período, mas é um período que ela vai passar e ela precisa querer.
E a físio a gente tem técnicas que é ali o bebê descendo, então passando pelos estreitos da pelve, a gente consegue ampliar um pouquinho o estreito inferior, diminuir, aumentar esse estreito superior, dependendo de onde o bebê estiver ali pelo ângulo que ele, né, tá. Então isso é bom também. É bom ter essa informação, o paciente saber que tem profissionais que podem Auxiliar auxiliar e acelerar e essa acelerar esse trabalho de parto é excelente. Maravilhoso. E que esse momento tão maravilhoso, né, da vida da mulher não seja um trauma, que Sim, é seja isso que eu luto realmente um sempre. momento bacana, né? Eu falo que o parto é dela. Uhum. A escolha da via de parto também é dela, né? Assim, a gente não pode impor, né? A gente não pode, olha, né, é isso ou é aquilo, exceto, obviamente, risco de vida materno ou fetal, aí a gente tem que realmente escolher. Mas, estando tudo bem, é o momento dela, né? Então, como é que ela quer passar por isso? Como é que ela quer passar esse momento, né? E Faz não pode ser traumático, não pode ser, né, uma experiência negativa para a mãe, não pode de forma alguma, né? Tem que ser algo assim que ela, nossa, assim, é um empoderamento, né? é, Assim, poxa vida, renascimento. nossa senhora, Sim, você está se preparando, né? Tô tá me se preparando, preparando, né? doutora Rita, Nossa começo. senhora. É ser mãe, você já imaginou? Eu acho que não há emoção Maior. maior do que essa, né? Assim, não tem. Esse momento é da mulher, é dela. Então ela precisa entender todo esse processo para ela curtir mesmo isso. Que bom. Bom, né? Acho que está Dentro de chegando no tantas final. Poxa. informações, tem mais alguma coisa assim que você considera muito importante para a gente estar passando para essa mulher que está aí pensando em engravidar, que está grávida? Olha, assim, né? Para as tentantes, né? Ou as futuras mamães, primeiro é saber o que está acontecendo, né? Se preparar para uma gestação, corpo e mente, né? Ver se está saudável, fazer sua consulta pré-concepcional, né? Avaliar, né? Se está numa zona de conforto, está sedentária, vamos começar a fazer uma atividade física, cuidar. Se está acima do peso, tentar chegar num peso que ela consiga levar uma gestação mais tranquila, né? Então, eu acho que no primeiro momento ela precisa se conhecer, né? Antes de pensar em engravidar, saber se aquele, eu falo que é o apartamento, é o Apartamento tá tudo bem. apartamento do bebê, né? Que vai durar 9 meses, que essa casa aonde o bebê vai habitar, vai crescer, ela precisa estar em ordem, para que ela possa recepcionar esse bebê da melhor forma possível, para que ele possa se desenvolver também. Imagine você, a mulher, tem a capacidade de criar um ser humano que vai viver 80, 90 anos. Maravilha. Então, nós temos 9 meses para poder dar o melhor para que essa criança, para que esse adulto também tenha saúde, para que ele possa ter filhos também, possa ter os seus sucessores. Então, para essa paciente, eu digo isso: se cuide, né? Antes de engravidar, se possível, tenha consciência do seu corpo, daquilo que você está vivenciando, cuida da cabeça, tem que estar com a cabeça boa também, tem que estar com a mente sã, né, Uhum. para poder curtir o momento que é dela, que eu falo, olha, o único momento que a gente tem um filho só para nós, só para nós, só para nós, que está dentro do útero, depois a gente vai ter que dividir com todo mundo, então a gente tem que aproveitar isso muito bem, né? E falar para as pacientes que já estão grávidas, né? Calma, essa tal ansiedade, né? Isso atrapalha, né? A hora do parto, atrapalha amamentar, atrapalha demais. Então, muita calma, conhecimento, confiança nas pessoas que vão cuidar de você, na equipe que vai cuidar de você. Hoje, o médico ele entende que ele faz parte de um de um todo, né, assim, eu vejo a paciente como um todo e que eu faço parte. Qual é o meu papel?
e o que é que eu posso fazer para melhorar para essa paciente? E aí vem os outros profissionais. Então, que ela tenha consciência disso, que ela não está só, né, que a gestação é dela, o parto é dela, mas ela pode sim ter uma equipe de apoio para fazer com que ela tenha essa gravidez da melhor forma possível. Então eu acho que é esse o meu recado. Ai, que legal. Muito bom. Doutora, quero te agradecer assim imensamente de você ter aceito esse convite, né, de estar aqui com a gente hoje. A ideia do Serpcast foi exatamente isso, tá passando informações boas para a população, para as pessoas, né, que não tem, às vezes não tem essa consciência de tantas coisas que nossa, olha o tanto de coisa que você falou aqui hoje e que com certeza vai chegar aí na casa de muitas pessoas, né? E Hum. vai abrir a cabecinha de muita gente. Eu só tenho que te agradecer mesmo, viu? A você, Camila. Obrigada. Olha, eu Obrigada mesmo. agradeço a oportunidade e espero sim, eu acho que nesse momento que a gente tem informações de todos os lados, de todas É, as formas, né, assim, a mídia está muito, hoje as pessoas recebem informação, muito né, rápido. muito rápido. E um programa de qualidade, né, aonde temos profissionais, né, assim, preocupados com levar a melhor informação possível, é excelente. Parabenizo vocês por essa ideia, né, de levar à população uma informação correta, né, de fonte segura, para que as pessoas possam se informar e se cuidar. Excelente. É, Ai, que doutora. E fala onde você está atendendo atualmente, né? Como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais também? Eu sei que você usa. É, É, eu tento levar esse passa o mesmo seu, objetivo, né, de isso, informação informação de segura, de qualidade. qualidade, né. a É, atividade física. é. Eu tô na tela também. É, Inspira. eu tô ali, né, cuidando, porque eu não quero ter sarcopenia, então vamos lá. Exemplo. Então vamos lá, olha, eu atendo na Clínica Crescer Mais, né, atualmente nós temos um programa, o programa Gestar, aonde esse programa justamente ele vê eh, esse trabalho multiprofissional, né, eu não consegui me acomodar só eu fazendo pré-natal. Aí, logicamente, a gente precisa de outras pessoas, de outros profissionais para estar junto com essa paciente, para cuidar dessa paciente num todo, e não de forma isolada, né, de uma forma aonde, não só a paciente passa com esses profissionais, mas esses profissionais também se reúnem para discutir O o assunto. assunto, o caso, como podemos melhorar a vida dessa paciente. Então, realmente é um olhar multiprofissional. Então, lá na Clínica Crescer Mais, programa Gestar, e na rede social, o programa Gestar também está lá no Instagram, Sim. né? E o arroba doutora Rita de Cássia Ferreira também no Instagram, a gente coloca ali, faz as nossas lives, né? Isso. Para também passar para as pessoas uma Informação. informação mais correta, Segura. segura, com profissionais que estão ali no dia a dia atendendo as pacientes. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito feliz, muito honrada. Obrigada Eu que mesmo. agradeço. Saudade. Muito Eu obrigada que por agradeço. toda essa conversa. Foi uma conversa muito boa, fluiu, a gente falou bastante. Nem vi o tempo passar. Foi ótimo. Que bom. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, doutora. Eu que A agradeço. gente fica muito honrada mesmo com a sua presença. Obrigada. Obrigada. É isso. Tchau, gente.